guys! How are you? So, let's start one more English class. Vamos começar mais uma aula de inglês. Ok, before we start everything, então antes da gente começar tudo, vamos dar uma olhada em algumas mudanças aqui na interface que a teacher fez pra gente, pra melhorar o nosso desempenho nas videoaulas, tá? Então, first change, primeira mudança, the color. Ó, I put it my turquoise, coloquei minhas coisinhas de turquesa, né? And eu coloquei, ó, deixei maior a tela para que as letras, né, as imagens, as questões fiquem maiores para que a gente consiga enxergar melhor, tá? After that, cresci algumas fontes também. But this is not the apparent part, então não é a parte mais aparente aqui não. Here, the title of the class, né, o título. So, Game Addict. Então, this is the title of our class. Então, notem que, às vezes, pode ser que esteja correction, homework. Aqui tá Game Addict, porque é o nosso title da Unit 2. É o título da nossa unidade 2. So, Game Addict. Outra mudança interessante. Here, the page. Então, vejam que antes a teacher falava para vocês ficarem atentos aqui, ó, no começo do slide, no topo, na verdade, porque o número da página estaria sempre aqui. Eu fiz uma mudança, coloquei aqui, ó, no canto inferior direito, para que fique melhor para vocês visualizarem. Então, observem sempre, gente. Tá em dúvida em qual página a gente tá? Olha para cá, olha para a única parte turquoise que vai ter na tela. Então, é o único pedaço turquesa que está aqui. Lá vai estar a página certa, tá? A página atual que a gente vai estar trabalhando. Fora isso, eu fiz outras duas mudanças. Uma, a página. Agora, sempre a página que a gente vai estar, além do número estar aqui, a visualização da página vai estar assim, ó, completa. Então, ai, tia, mas aqui está muito pequeno, como é que eu vou enxergar? A parte da página que a gente vai estar trabalhando vai aparecer aqui, ó, em evidência. Então, nessa página, por exemplo, a gente só tem essa parte, mas em qual for a parte que a gente estiver trabalhando aqui, ó, ela vai crescer e ficar em evidência aqui do lado. Então, você vai conseguir visualizar a página inteira e qual parte dela a gente está trabalhando no momento. Então, nesse caso, we are on this part, tá? Então, duas observações, página inteira, número da página no canto. So now, Game Addict. Então, o que é Game Addict? Game, todo mundo sabe, né, gente? A gente usa essa palavra desde que a gente nasceu, praticamente. Então, game, todo mundo sabe o que é. Mas o addict, o que será que é addict? Addict é vício, tá, gente? É vício, o verbo viciar, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre game addict, né? O vício aí em jogos. So, let's go to the first question. What do you know? How much of your day do you dedicate yourself to video games? Então, quanto do seu dia você dedica para videogames? Então, vamos lá. 5 hours. Então, lembrando que o seu dia aí tem 24 hours, né? 24. Dessas 24, how much of your day do you dedicate yourself to video games? Então, quanto tempo você dedica para videogame? Next question. What are your favorite games? Do you prefer Xbox or PlayStation? This is a good question. Do you have favorite games? I do. I like, let's see. I like this. I like this. I like, let me see. I like this too. Não posso esquecer também desse. I like this. Yes. I think it's okay. So,
these are the games that I like. I like to play GTA, I like to play in English GTA, I like to play Need for Speed, I like to play The Sims, I like to play Free Fire. Yes, I do. And you, what are your favorite games? Do you prefer Xbox or PlayStation? Next question. Do games interfere in your school activities, assignments, and other commitments? Então, duas palavrinhas interessantes aqui. Assignments and other commitments. Então, os jogos, né, the games, interfere. Então, olhe, observem que a palavra interfere, ela é igualzinha à do português. Interfere, mas a pronúncia muda. Interfere. Então, do games interfere in your school activities? Então, os jogos interferem nas suas atividades da escola, nos seus compromissos, nos seus deveres? What do you think? In my case, no, because I am very controlled and organized. But what about you? No seu caso, você acha que interfere? Yes or no? Letter D. What about your parents, your mother and your father? Do they bother you regarding the time you spend with games? Então, vamos lá. E aí, com seu pai, sua mãe, your father, your mother, do they bother? Prestem atenção nessa palavra bother. Ela é bem parecida com brother, mas é sentido totalmente diferente. Brother, a gente já sabe, irmão. Bother, sem o R, é incomodar, tá? Então, do they bother you? Então, os seus parents, father and mother, eles se incomodam com o tempo que você passa jogando? What's your opinion? What do you think? Yes, do they bother you or no? Eles se incomodam com isso ou não? After that, let's go to the next page, page 17. Então aqui, ó, a gente tem um texto, tá? E o nosso livro, antes de todo o texto, ele sempre traz pra gente um vocabulário. Então ele traz aí um norte pra gente já começar o nosso texto com uma compreensão um pouquinho mais elaborada a partir de algumas traduções. Então, let's check some translations. Length, duração. Updates, atualizações. Essa palavra update, ela é bem recorrente na tecnologia, né, gente? Então, sempre que você vê algo relacionado a update, updated, é algo que está atualizando, que atualizou, que precisa atualizar, ok? Hitch, dificuldade, impedimento. Launch, lançamento. Não é o lunch lá do almoço não, tá? É o launch, de lançamento. Improvements, melhorias. E forward, adiante. So, sabendo, já tendo essa compreensão aí prévia, let's go to the text. Copy, pasting my YouTube comment. Então, aqui, primeiramente, a gente já vai entender que isso aqui é um comentário, tá? Então, é um comentário em algum local. Então, ó, copy, pasting, cópia e cola. Seriously, 2 minutes and 2 seconds length video. Seriously. E pai, fixing BR major hitch in the week and ignoring STW ones for months. Playing since alpha, invested a lot of money in STW and desperate. Some other questions. Do you plan to communicate more often on what's going on like Zach promised back in September? Frustrating to see that 95% of official Fortnite social network accounts are only BR focused these times 4 months ago. There's a lot happening right now. We want to acknowledge and address concerns that you have continued to express since launch. We haven't successfully been updating all of your one-off cadence
or with the detail that we want and that you desire. Improvements will be seen starting now and going forward. So here we have a link, então aqui tem um website, né? Do you plan to test your STW updates before submitting them to us? The last update brings more bugs and fixes, and we know these introduced bugs won't be fixed before weeks because it's not Battle Royale mood. Do you plan to fix freezers when new day start? Player join the game one day? Então aqui a gente tem um fórum, né, gente? Então se vocês observarem aqui antes do texto, eu tenho um fórum, save the word div update. Então aqui eu tenho o membro do fórum, tenho a data, o horário e o comentáriozinho aqui lá no fórum em relação a algo. Now, tem bastante palavra aqui que é bem conhecida, tanto de jogo, né, ó, Fortnite, Battle Royale, tanto disso tem também a questão do bug, fix. Então tem bastante palavra que já faz parte da nossa vivência aqui. Here, on the next page, we have the comprehension. Então, fill in the following statements with T for true and F for false. Então aqui a gente tem, ó, até a letra F só de comprehension sobre o que a gente acabou de ler. Então é um texto grande, tem bastante palavra conhecida, mas também tem bastante palavrinha que não faz parte da nossa rotina. Então é interessante riscar, sublinhar, para poder pegar a tradução delas, para que a gente tenha uma compreensão melhor. Uma observação, gente. A gente aqui mudou a página, fomos para page 18 e a sinalização que eu já tinha falado no vídeo anterior, de em que momento a gente faria tal atividade, ela continua, só que ela só está com uma interface nova. Mas a essência é a mesma. Nós continuamos tendo 3 tipos de atividades, né? On video, in class e homework. A única coisa que muda é a interface mesmo. Ah, teacher, mas eu não vou saber qual é, porque eu não vou entender o inglês. Não se preocupe, aqui embaixo está a tradução, tá? Então eu sempre coloco a modalidade, né, o tipo, on video, in class, homework, mas embaixo eu coloco onde é que ela precisa ser feita e quando, tá? So now, let's go to the comprehension. Fill in the following statements with T for true, F for false. Então o primeiro statement que eu tenho aqui. The user is using a fake name, proper for forums called X2X. Então, o user dele. User também é uma palavra que a gente já tem aqui na nossa vivência tecnológica. Então, o user dele é um user fake, que é usado já para fóruns? I don't know. Letter B. The user is probably complaining because his video game device took 1 month to arrive. Então, o usuário ele está provavelmente complaining, ele está reclamando sobre algo, sobre o videogame, o aparelho de videogame que demorou 1 mês para chegar. Será que é algo relacionado a isso? The forum is about games updates and their numerous fans. Então o fórum é sobre outra coisa, é sobre games updates, sobre atualizações de jogos e os fãs numerosos desses jogos. Será que é sobre isso? D. The user is saying, according to the text, that game creators should pay attention to certain aspects of games releases. Então, será que ele está dizendo aqui que os game creators, o que é game creators? Os criadores dos jogos, eles deveriam pay attention, prestar atenção a alguns aspectos de release, dos lançamentos, dos lançamentos dos jogos, eles deveriam prestar mais atenção a alguns detalhes dos jogos que são lançados? Será que é isso? The user thinks the new updates are perfect and there's no need of improvement. Então,
O usuário aqui está dizendo o quê? Que os new updates, que as novas atualizações are perfect, são perfeitas, and there's no need to improvement, não precisa de melhoria. Or Zach is probably one of the guys who also make complaints about bugs in the games. Então, será que Zach provavelmente é uma das pessoas que que gosta de fazer reclamações sobre jogos, sobre os bugs nos jogos, sobre os erros, né? O famoso bug que a gente chama aqui em português, mas que na verdade é bugs. Será? So, pause the video, see the affirmations, check if them are true or false. Então, chequem se são verdadeiras ou não. After that, a gente volta aqui e faz a correção. So, pause the video. When you finish, let's go to the correction, tá? Então, vamos lá. Letter A. It's true, guys. Ele tá usando um fake user, que é o X2X, que geralmente é usado em fóruns. B. False. Ele não está complaining, ele não está reclamando sobre algum aparelho que chegou depois de um mês. Não tem nada sobre isso. C. The forum is true, ou seja, ele está falando o fórum é sobre atualizações de jogos e os fãs, né, daquele determinado jogo. D. True também. Então, o usuário ele está dizendo, né, according to the text, que os game creators eles deveriam prestar mais atenção. They should pay attention to certain aspects of the game. Então, eles deveriam prestar mais atenção em alguns aspectos dos jogos. False. Então, ele não acha que está tudo perfeito, que as atualizações estão perfeitas e que não precisa de melhoria. Justamente, a anterior já está dizendo o contrário. Se ele está dizendo que os game creators precisam prestar atenção, é porque não está bom, é porque precisa de melhorias. Então, automaticamente, essa já anularia essa. F. False. F também. Então, Zach is probably one of the guys who also make complaints. Não, Zach não é provavelmente um dessas pessoas que geralmente está fazendo reclamações sobre os bugs dos jogos, né? Ok, now we have keep in mind. Então, o que seria esse keep in mind? Algumas informações sobre a palavra forum. Então, o forum ele vai ter aí, three different meanings, três diferentes significados. Number one, it's a meeting at which a subject can be discussed. Então, é uma reunião, né, gente, que o subject, o sujeito, no caso, o assunto ali, alguma coisa vai ser discutida. Por exemplo, Fórum Mundial de Comércio. Então, aqui tem uma coisa principal, um tópico central, e vai ser discutido coisas em torno desse tópico. Então, esse é o primeiro significado de fórum que a gente tem. Forum também pode ser a place or opportunity for discussing a certain subject. Então, pode ser uma reunião, mas também pode ser um lugar, uma oportunidade de discutir sobre uma coisa específica. Então, exemplo, um fórum para atualizações de novos jogos de videogame. Então, é um ambiente, eu não vou dizer uma plataforma, mas é uma ferramenta que é criada, que pode ser pessoalmente, pode ser um lugar, pode ser uma circunstância, né? Para que haja uma discussão sobre um tema em específico. Fórum também pode ser a large public place in an ancient Roman city that was used at the center of business. Então, pode ser também um lugar público, né? E que vai ser discutido coisas de negócios. Exemplo, em Roma o fórum funcionava para eleições e cerimônias em geral. Então, cerimônias, eleições, coisas jurídicas, tá? Então, eu posso estar me referindo a qualquer um desses três significados com o uso da palavra fórum. And here,
I have one exercise. Mais uma vez, quando é que eu vou fazer esse exercise, gente? On video. Então, a gente vai fazer durante a videoaula. So, number 1. Write some forums in which you participate. Então, será que você participa de algum fórum? Então, não, eu não estou lá em nenhum fórum. Será que, sabendo dos sentidos que a gente tem agora, dos significados da palavra fórum, será que você não está incluso em nenhuma circunstância, nenhuma plataforma para discutir determinada coisa? Então, pensa um pouquinho. Se sim, if yes, write here. And here, on the next page, page 90, então depois que você fizer ali, ó, na página 18, esse exercise, vamos lá para page 90, e aí a gente tem um exercíciozinho de pronunciation, tá? So here, what are your favorite games? There are lots of them. Listen and repeat the most common ones. Então, não só de eletrônicos, né, se vive os games. Então, a gente tem outras modalidades também de games. So, let's check some of them. Board game. So, let's repeat. Board game. It's one of my favorites. I love board games. Alright? Chess. I like chess too. Let's repeat. Chess. Alright? Cards. Repeat. Cards. Alright? Video games. The electronic ones. Great. Memory game. Great. Crosswords. Crosswords. Alright. Puzzle. I don't like puzzles, but okay. Arcade. Arcade. Great. Arcade. Então, ok, vamos recapitular, gente. One more time. Board games, chess, cards, video games, memory game, crosswords, puzzle, and arcade. So, now, going to the homework. Observem que já mudou, gente, já não tá mais on video, já tá como homework. O que é que a gente tem aqui? Exercise. Write down more games you know and used to play. Então, a gente já teve aqui algumas modalidades famosas, né, mais conhecidas de game. Mas, do you remember other games, more games? So, write them here. Então, é o seu homework. Você vai pensar em outros tipos de games que a gente conhece, né? Que não estão aqui e vai escrever. And we finished for today, guys. So we finished the class, alright? Do the activities, do the homework, and see you next class. Bye bye!